Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Vacarello. Comece se inscrevendo aqui embaixo, ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal. E vamos lá, temos alguma coisa importante aqui para tratar no dia de hoje. Eu quero essencialmente fazer uma distinção entre duas coisas: o ato cometido e a percepção que nós temos a respeito daquela mesma ação que nós fazemos quando nós vemos uma outra pessoa realizando aquele mesmo ato, tá certo? No fundo, o que eu tenho a intenção de fazer é mostrar para você que há uma espécie de nível ou nivelamento, melhor dizendo, de consciência em relação a cada uma das nossas ações. Sob que aspecto? Quando eu digo nível de consciência em relação a cada uma das nossas ações, eu não estou falando da consciência moral, ok? Eu não estou falando da consciência enquanto sinônimo do eu. Eu não estou falando da consciência enquanto o sacrário secretíssimo onde Deus fala, como diz, né, a Gaudium et Spes, número 16, se eu não estou enganado. Eu estou falando da consciência enquanto o seu sentido mais, aspas, senso comum possível, assim, né? Eu fiz sem consciência, agi sem consciência, agi conscientemente, ou seja, é quase que uma percepção de si mesmo em relação àquele ato, tá certo? E uma escolha voluntária de fazê-lo. Veja, quando eu digo nível de consciência, no final das contas, eu estou dizendo exercício da minha vontade de maneira livre, tá certo? Ou o exercício da minha liberdade de maneira voluntária. Ou seja, eu vou agir em direção a um determinado fim, como que querendo necessariamente atingir aquele fim específico. Porque existem algumas maneiras distintas de se agir, tá certo? Duas, essencialmente. Existe um tipo de ação em que nós, de fato, conhecemos perfeitamente o fim daquela ação e o escolhemos livremente. São Tomás diz, né, omni agens agit propter finem, quando ele fala sobre o princípio da ação, de operação, né? Sobretudo a operação humana, mas todo que age em direção a um fim. E esse fim específico em direção ao qual se age é um fim evidentemente conhecido. E esse fim, evidentemente conhecido, é querido no princípio daquela ação. Eu estou falando em termos abstratos, eu reconheço, mas vamos colocar na prática. Por exemplo, quando dentro do matrimônio, né, vamos pegar uma situação aleatória do matrimônio, quando o marido ele se compromete a colocar o lixo para fora. Situação aparentemente muito simples. Ele precisa só ir até a lixeira, arrancar o saco lá dentro, dar um nó e botar lá do lado de fora, né? Só. De maneira muito simples, é isso que ele precisa fazer. Então o marido se comprometeu a colocar o lixo para fora. Muito bem, muito maravilhoso. Coisa mais linda de bonita, né? Agora veja só. Esse comprometimento, ele pode ser executado de duas maneiras distintas. Ou ele pode, atenção, hein? Conscientemente, diante do compromisso de colocar o lixo para fora, escolher, no momento em que ele deveria colocar o lixo para fora, fazer uma outra coisa, tá certo? Deixa eu fazer um parêntese. Eu coloquei a situação do lixo para fora porque é uma situação recorrentemente, tá certo? Tomada como motivo de discussão dentro do matrimônio. Mas o marido não joga o lixo para fora, ele não serve nem para botar o lixo para fora, eu pedi para ele levar o lixo, ele não levou, ele disse que levaria o lixo e não fez, etc. Então vamos colocar aqui duas situações desse marido aí que não levou o lixo para fora. Ele pode voluntariamente, ao olhar para o relógio, para a lixeira, está na hora de jogar o lixo para fora, mas eu vou me decidir para fazer uma outra coisa. O que eu vou decidir fazer nesse momento, eu vou inventar alguma coisa, eu vou bater um prego na parede nesse momento, eu vou inventar qualquer coisa, eu vou me sentar para assistir televisão, eu vou assistir uma série, o raio que parta, não importa, eu vou fazer qualquer coisa. Mas imagine, numa decisão livre, voluntária, ele escolhe livremente
não fazer aquilo que ele havia se comprometido a fazer e tomar um outro rumo ali, né? Nas tuas ações daquele determinado dia. Muito bem, essa é uma possibilidade e que provavelmente não é o caso dos maridos. O segundo caso é o caso em que simplesmente acontece alguma coisa que chama a atenção dele e ele reage. Esse segundo caso é o caso da reatividade. Seria uma espécie de resposta aos nossos afetos, aos sentidos, pura e simplesmente. Ou seja, há uma ação livre, independente do que me aconteça, eu vou decidir agir de um determinado modo. E existe um tipo de ação que ela não parte de uma decisão livre, ou seja, não parte de um movimento da vontade, mas parte de uma reatividade. O que isso significa? Significa que diante de mim um determinado objeto será colocado e eu simplesmente reagirei a esse objeto. Como quando, por exemplo, nessa situação do lixo, o marido deveria levar o lixo num determinado horário específico. Mas nesse horário específico, algo chama a atenção dele e ele precisa corresponder. Ele precisa ajudar o filho, ele precisa, enfim, terminar o trabalho que ainda não foi concluído, ele precisa terminar um relatório importante, ele precisa qualquer coisa, entende? Ou ele simplesmente se distrai com o celular. O que é mais culpável, evidentemente, não é tão nobre quanto a atenção ser direcionada ao trabalho ou às crianças em casa, mas de qualquer forma, né? É o que se tem para hoje. Então, ele estava lá no celular, sentado, rolando o feed do Instagram, rindo dos Reels, e aí ele perdeu a noção do tempo quando ele viu o caminhão do lixo foi embora, o lixo ficou dentro de casa, ele não levou para fora e a esposa ficou uma fera. Ou seja, a atitude desse marido, ela foi evidentemente involuntária ou inconsciente, nesse sentido mais senso comum do termo, né? Ou seja, ele não teve a intenção de fazer aquilo ali. Ele pura e simplesmente estava ocupado com alguma outra coisa que chamou a sua atenção, não deveria ter chamado, mas as atitudes dele naquele determinado momento estavam como numa dinâmica meramente reativa. E porque as atitudes dele estavam numa espécie de, vamos dizer, piloto automático, ou seja, era mera reatividade, ele não tomava decisão de absolutamente nada, ele não queria efetivamente estar ali, ele pura e simplesmente estava reagindo a como a realidade estava se mostrando para ele naquele momento. O que acontece é que ele não consegue cumprir com o seu dever porque ele está reagindo ao que lhe acontece naquele momento específico e não tomando as rédeas das suas atitudes como, veja só, preciso fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu quero estar aqui e eu estarei voluntariamente aqui, porque eu quis estar aqui. Maravilhoso. Isso é lindo, mas veja só. Quando nós olhamos agora, né, para aqueles dois tipos de, aqueles dois níveis distintos de ação voluntária que eu coloquei lá no início, veja, existe esse primeiro nível que se subdivide em dois, tá certo? Que é eu ajo, né? E eu tomei uma decisão na minha ação plenamente consciente daquilo que eu estava fazendo. E um outro nível, nessa mesma subdivisão daquele primeiro nível de consciência, né? Que é, veja só, eu reajo quase que instintivamente à realidade, apesar de parecer algo como que inconsciente, né? Naquele termo que eu estava utilizando, e é mesmo. Ou seja, dentro de um primeiro nível de consciência do qual eu estou falando, ou eu tenho plena consciência do ato porque eu escolhi agir, ou eu simplesmente estou reagindo ao mundo, não tenho consciência de nada, não tenho vontade nenhuma, eu só estou respondendo à realidade como ela me é apresentada. Agora, quando eu falo de um segundo nível de consciência, lá naquela primeira divisão que eu fiz, o que eu quero dizer é, veja só, uma percepção a respeito das minhas atitudes voluntárias, não de maneira intrínseca, ou seja, que está vinculada à minha própria natureza operativa, ou seja, ao meu agir conscientemente, voluntariamente, ou o meu agir reativamente, mas que está vinculada a perceber como as outras pessoas agem no mundo. Entendeu isso aqui? Por exemplo,
você tem um vício específico em relação ao chocolate, tá certo? Não estou dizendo que você que está me assistindo tenha, estou fazendo uma suposição. Imagine-se com um vício específico em relação ao chocolate. Pode ser uma infinidade de coisas, você pode ter um vício específico em relação à cerveja, em relação ao chocolate, em relação a café, em relação a lasanha, ou em relação a comer compulsivamente à medida em que se está ansioso, ao ponto de você inventar ansiedade só para comer um pouquinho mais. Né? Estou exagerando aqui, mas na compulsão da gula, mas é mais ou menos isso. Você pode ser viciado em pornografia e coisas do tipo, né? Ou seja, existem distintos vícios. Mas se imagine aí no teu vício específico. Vou usar o do chocolate, por quê? Porque ele é mais leve, mais comum e é até prazeroso. Chocolate é maravilhoso. Até fiz uma rima involuntária aqui. Veja só, quando a gente pensa então aí no chocolate, no qual a gente tem um vício específico, nossa, eu como chocolate, eu adoro chocolate, quero comer chocolate todo dia, depois do almoço eu tenho que ter um chocolate. Só que aí você tem uma percepção de si quase que inconsciente, assim, você não se auto-percebe, você pura e simplesmente vai reagindo e agindo desse modo, né? Você vai lá, compra um chocolatinho todos os dias, come um chocolate depois do almoço. Agora não que está na quaresma, né? Mas você normalmente faz isso. Só que agora você imagina uma outra pessoa com a qual você convive diariamente tendo este mesmíssimo problema. Não alguém como teu irmão, tua irmã, ou teu marido, ou teu pai, tua mãe. Alguém no trabalho, alguém na escola. Uma pessoa com a qual você convive, mas com a qual você não nutre uma intimidade. Uma pessoa para a qual você olha e o teu julgamento em relação a essa pessoa é um julgamento absolutamente extrínseco, distanciado. Você está fora, sabe, da vida dessa pessoa. Sabe que ela existe, você sabe qual é o nome dela, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, você convive de algum modo, percebe o modo como ela age e reage ao mundo, mas você não tem intimidade e não nutre intimidade e não deseja nutrir. E aí essa pessoa tem vício em chocolate. Sempre que você olha para o lixinho dela lá no escritório, tem um papelzinho de chocolate. Você a vê todos os dias na lanchonete ali no almoço comendo chocolate. Ela diz em voz alta, às vezes, ao longo do expediente, que vontade de comer um chocolate. Como você reage a essa pessoa? E nessa percepção de um vício próprio, presta atenção no que eu vou dizer, que isso é importante. Na percepção de um vício próprio presente numa outra pessoa, existem também dois tipos de ação distintas. Naquele primeiro, ato voluntário ou simples reatividade. Nível de consciência em relação à ação ou nível de voluntariedade dentro de uma realidade intrínseca. Dentro. Parte de mim. Em mim. Agora no nível extrínseco. Está no outro. Eu percebo no outro um vício presente em mim. Existem dois tipos de ação distintas aqui, ok? E são sempre reações. Por quê? Porque o outro motiva em mim uma reatividade, tá certo? É sempre assim. Mas essa reação que o outro provoca em mim, ou ela parte de um nível um pouco mais elevado, ou ela parte de um nível um pouco mais baixo em mim, ok? E com nível mais alto e nível mais alto, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, ou essa reação parte de uma atitude contemplativa e intelectual, em que eu olho para outra pessoa, percebo aquele vício e falo, meu Deus, eu sou assim. Isso é feio. Eu não quero mais ser desse modo. E aí você, às vezes, tem até uma atitude um pouco mais nobre. Há uma primeira percepção, você contempla aquilo e fala, meu Deus, eu preciso mudar porque isso não é legal. E há uma possibilidade de complemento para aumentar a nobreza do ato. Porque contemplar aquilo, notar a feiura, não é em si mesmo nobre. O que torna o ato nobre agora pode ser ir até a outra pessoa e fulano, eu sou assim.
Isso é ruim, faz mal. Vamos junto tentar vencer esse negócio? Ok? Agora, uma outra possibilidade de reação é: meu Deus, olha como é que fulano, meu Deus do céu, coisa horrível. Toda hora um chocolate, depois reclama da pochete. Né? Depois reclama da pochete. Olha lá, fulano, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Depois fica lá. Diabetes, não sabe por quê. Nossa, olha que coisa feia. Tá lá, já tá lá comendo chocolate de novo. Não para de ficar beliscando coisa, isso é gula, que coisa mais feia. E aí você abre a tua gaveta, tira um chocolatinho, né? E come enquanto olha para outra pessoa julgando ela, né? Veja, o ato em si é mera reatividade. E esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero chegar. Ou você olha para outra pessoa e você é motivado por um outro vício, que é a vaidade, e você julga a outra pessoa, colocando-se como melhor do que ela, ou você se resigna humildemente diante daquela ação e deseja corrigir-se. E, numa atitude nobre, às vezes até corrigir a outra pessoa com profundo, né? Com uma profunda caridade, com profundo amor. Ok? E é sobre isso justamente que eu queria falar para vocês, porque, veja só, existe um ponto importantíssimo que é uma propriedade do exame de consciência, que nós comumente não fazemos, ok? Não o ponto específico, mas nós não fazemos o exame de consciência, que é olhar para as nossas ações sob uma motivação de distanciamento. Parar alguns minutos, fazer uma oração, colocar-se diante de Cristo e diante de si mesmo, como que distanciando-se das próprias ações e olhando para elas de maneira isolada e percebendo em cada uma destas ações não só a ação em si, mas a motivação destas ações e o vício presente em cada uma delas, ou a virtude presente em cada uma delas. Ou seja, é uma maneira de você olhar para as tuas ações, olhar para si mesmo sob uma perspectiva de eu desejo crescer e ser melhor. E porque eu desejo crescer e ser melhor, eu vou olhar para as minhas ações como, veja só, atitudes passíveis de serem corrigidas. E não só passíveis de serem corrigidas, mas passíveis de serem corrigidas porque eu olhei para elas tomando como princípio de julgamento um distanciamento da ação. E eu percebi, através desse distanciamento, o quão feias são essas ações. Da mesma maneira como quando eu percebo os vícios que eu tenho em mim numa outra pessoa. Imagine-se agora numa situação um pouco mais grave. Ok? Num vício, sei lá, em pornografia, né? E aí você percebe, né? Olhando para uma outra pessoa, olhando para um outro sujeito, assim, você olha na cara de uma outra pessoa que tem o mesmo vício. E você pensa, meu Deus, é essa cara que eu tenho? Eu me lembro de um rapaz que eu atendi que disse para mim, né? Quando ocorreu um escândalo, assim, enfim, entre os influenciadores, que assistiu a uma entrevista num podcast desse mesmo entrevistador, desse mesmo influenciador aí, né, e tal. E quando olhou para a cara dele, falando o que ele falava, ele falou, meu Deus, eu via o mesmo rosto que eu via quando eu, depois de ter pecado, depois de ter assistido, depois de ter, né, feito o que se faz, eu olhava no espelho, via aquela mesma expressão. É uma expressão baixa, é uma expressão de um desejo meramente carnal. É uma expressão, assim, rude, entende? Com alguma olheira feia. Era o mesmo rosto que eu via. Eu fiquei pensando nisso, né? Olha só que coisa. Veja, não do pecado em si, mas olha só. A percepção
a respeito da feiura do ato adveio não de uma, olha só que coisa, não de uma conceitualização, ok? Veio de olhar para uma outra pessoa e ver-se a si mesmo naquela outra pessoa. Um aspecto de reclusão, um aficionamento nas redes sociais, em ficar ali preso no mundo virtual, o desejo de escondimento num quarto isolado, pensamentos, etc. Ou seja, eu percebo na outra pessoa coisas que eu tenho em mim de algum modo, né? Outro exemplo, uma mãe olha para uma outra mãe quando ela é rude com uma criança e ela olha para aquilo e fala, meu Deus, eu fiz a mesma coisa com a minha filha. A mesmíssima coisa. E essa mãe não sabe, Deus do céu, o quão gravemente, o quão terrível será o arrependimento dela depois. Então seria melhor que ela não fizesse, mas ela está fazendo, assim como eu fiz. Eu me arrependi terrivelmente e eu continuo a fazer, meu Deus, eu preciso mudar. Né? E assim sucessivamente para infinitos casos. Ou seja, olhar para as outras pessoas e perceber nelas vícios que eu tenho em mim me ajudam de algum modo a compreender o quão feio eu estou sendo e o quão necessário é uma mudança em mim. Só que deixa eu dizer uma coisa, não é necessário esperar para, isso é muito importante, não é necessário esperar para ver numa outra pessoa o quão feio eu tenho sido. Basta que você faça um bom exame de consciência. Você precisa distanciar-se de si mesmo através de um exame de consciência. Olhar para si todos os dias, detidamente, em cada uma das suas ações, junto de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você, contemplando cada uma dessas ações, perceba no que você precisa ser melhor. Eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu falo sobre o exame de consciência, sobre como ele deve ser feito. Assiste porque ele vai te ajudar muito nesse processo, tá bem? Porque eu explico lá mais detidamente o que é um exame de consciência. Mas muito bem, agora eu quero que você comente aqui se você já havia pensado sobre isso, se esse vídeo te ajudou de algum modo, qual é a tua opinião sobre o que foi que eu disse aqui. Deixe seu like se esse vídeo te ajudou em algo, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhe aí, ó, compartilhe por demais esse vídeo com os teus contatos. E muito obrigado pela atenção, fique com Deus, um forte abraço, vai aparecer aqui do lado, aqui, ó, em algum momento, se já apareceu um videozinho, para que você, um outro vídeo de sugestão, uma sugestão maravilhosa que eu tenho para você, um outro vídeo que eu coloquei há pouco aqui no canal, que vai te ensinar também algo a respeito do amor e das tuas atitudes, das tuas virtudes que são necessárias de serem formadas para que você seja melhor, sirva melhor e seja cada vez melhor dentro aí da tua casa, da tua vocação específica, tá bem? Assista esse vídeo aqui porque vai te ajudar. Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus, nos vemos na próxima. Tchau!